Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estou muito triste. Hoje não vou gritar, porque eu posso meter minha saúde em risco. Eu saí da Europa, França, Portugal, dia 17 de março, e dia 17 de março às 10 de manhã saí em Portugal. Chegar aqui em Luanda, dia 17 de março às 17 horas. Passar na imigração. E ninguém nos proibia de sair fora do aeroporto. Ninguém nos falava que tem que ir no quarentena. Sair do aeroporto, tirar as bagagens. Saí normalmente, fui no outro lado do Martins, sentamos com meus amigos, a beber, a curtir, como é que passou a viagem, não sei o que. Depois daí eu saí, fui para Benfica na minha casa. Fiquei na minha casa de dia 17 até dia 24. Estou a ouvir chamada. Ô Nossa Senhora Alegria, você não sabe que tem que ficar no quarentena? Na quarentena, mas estou em quarentena domiciliar. Ou não, ouvindo dizer que você está a sair. Ou disse, ou não pode ir fazer as compras para a minha família. Ou não, amanhã vamos ver. Tá bem. Amanhã que é dia 25, tu a ver as crianças estão a falar, papai, tem aí no portão, tem carro da polícia, ambulância. Mandaram te chamar. Eu abri o portão do quintal. Sim. O Nosso Senhor tem que nos acompanhar até no Calumbu. No Calumbu, por quê? Porque você vive da Europa, além de ficar em casa, estás a andar à toa. Eu disse, significa que eu tenho coronavírus. Ou não tem que se fazer teste. Mas, por que não me fizeram teste no primeiro dia? Me deixaram ficar junto com a minha família. Se eu tenho coronavírus, significa me meter a minha família em risco para lhe contaminar. Ou não, se vai me levar, me leva com a minha família para fazer o teste junto. Ou não, primeiro tem que ser você, senhor, sobe, obedece só. Eu disse, tá, me levar tipo bandido, tipo gatuno, ou não cometer. Fato de sair da Europa não significa que é crime, ou não sobe. A minha esposa me disse, não, Alex, sobe. Subi no carro, até no Calumbu. Chegou no Calumbu, dia 25, até dia 28, eles fizeram teste de coronavírus. Dia 30, o Estado lançou na notícia, no telejornal, que todas as pessoas que fizeram teste no Calumbu, o resultado deu negativo. As pessoas têm que deixar o centro do Calumbu às 48 horas para voltar nas casas deles. Dia 3 nos deram as declarações que é alta de saída, soltura. Assinamos. Outro comprovativo ficou para a polícia, outro ficou para nós, tipo guia, saí com ele. Dia 3, eu estou a sair normalmente. Cheguei em caminho, estou a ouvir chamada do doutor. Não, alegria, estás onde? Eu disse, estou no lugar X, no ângulo 3. Ou fica mesmo aí, o teu resultado sair não positiva, não negativa, tem que te fazer mais novo teste. Eu disse, como assim? Que burrice isso. Se vocês próprios me dissessem que meu resultado sair negativo, agora a minha saída está a me falar, eu que não estou sentindo nenhum sintoma no corpo, não dor de cabeça, nem febre, nem tosse, nem nada de sintoma que essa pessoa está contaminada ou está doente. Tá bem, como a minha saúde está boa, não tem medo nenhum, vem aqui me buscar. Ele vem me buscar, voltamos mais no Calumbu. Dia seguinte, que é dia 4, me tiraram do Calumbu com a ambulância até aqui na Barra de Kwanza. Fiquei aqui na Barra de Kwanza de dia 4 até dia 14. Ninguém veio me medir, pelo menos temperatura. Ninguém. Só está me dar comida, bebida, tipo, eu moro com fome na minha casa. Dia 14, estou a ver os médicos. Não, tem que te tirar sangue para fazer novo exame. Deu o braço direito, me tirou sangue. A resposta vai sair até dia 16, que é 48 horas. 48 horas, a resposta nunca sai. Vem mais, dia 17, eu não dá nariz para te fazer mais segundo teste de corona. Deu nariz. Resultado depois de 2 dias. 2 dias, que é dia 20, ou dia 19, o resultado não sai. Vi mais dia 20, isso mesmo, o último teste. Vai te fazer para você ter soltura. Dá nariz, dê nariz. Meus irmãos, até hoje o resultado nunca sai. No dia 20, vi os médicos estão a vir. Ô Nossa Senhora Alegria, está aqui os comprimidos que o doutor te deu, tem que tomar esse comprimido. Cloroquina, que é com azitromicina. Eu disse, não, quando que o meu resultado ainda não sair, eu não vou tomar nenhum medicamento, nenhum comprimido.
Porque vou tomar comprimido de base do quê? Porque não tem resultado dos exames. Ou não estou doente. Ou não, se você não tomar esse medicamento, não vai sair daqui. Esse medicamento todas as pessoas estão a tomar. Eu disse, as pessoas que estão a tomar são as pessoas que estão contaminadas, estão doentes. É o meu corpo, você anda acompanhado do jeito que eu ando a fazer educação física todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Não vou tomar esse medicamento. Ele me disse, se você não tomar esse medicamento, não vai sair daqui. Meus irmãos, eu nunca vi, só com o coronavírus, essa doença, essa epidemia, estás a matar, bem fodido. Eu estou aqui de dia 17 de março até hoje, são quase 43 dias ou 44 dias. Nem sintoma. Vê só a respiração, a caixa da pessoa que está a acusar que tem coronavírus. Me acompanha. Estás a ver que dessa brincadeira? O Estado angolano tem que resolver esse assunto com o Ministério com o Ministério da Saúde. Essa batota é só porque eu sou bacana, não sabe falar bem português, não se fala português em condições. Tem que ver, há muita história que eu vou vos contar, mas deixa passar primeiro essa fase. Depois vamos descobrir muitas coisas. Eu sou vencedor. Pode chover como não, vou vencer essa prova. Estou a pedir apoio no Estado angolano para resolver esse caso. A luta continua e a vitória é certa. Ingeta.